Jeremias, do capítulo 31 ao capítulo 33. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: Pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. De novo te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. Pois assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande companhia voltarão para cá. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras marítimas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo nos altos de Sião, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o mosto e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros. E a sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. E saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora a seus filhos, e não se deixa consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz do choro, e das lágrimas os teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, pois teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que me desviei, arrependi-me. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade.
Não é Efraim, meu filho querido? Filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, faze postes que te guiem, dirige a tua atenção à estrada, ao caminho pelo qual foste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher protege a um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Nisto acordei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei de homens e de animais a casa de Israel e a casa de Judá. E será que, como vigiei sobre eles para arrancar e derribar, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, é que os dentes se embotarão. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para adiante,
até o outeiro de Garebe, e dará a volta até Goa, e o vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derribado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o ano 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias, o profeta, se achava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: Por que profetizas dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. E ele levará para a Babilônia Zedequias, que ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Anamel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois tens o direito de resgate. A ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Anamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, que continha os termos e as condições, tanto a que estava selada como a cópia que estava aberta, e as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Anamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, és tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Usas de benignidade para com milhares e tornas a iniquidade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e poderoso em obras.
cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande terror. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste fazer, eles não fizeram nada. Pelo que ordenaste, lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui as trincheiras já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra-te o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade já esteja dada na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, lhe porão fogo e a queimarão, juntamente com as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos meus olhos. Pois os filhos de Israel nada têm feito senão provocar-me a ira com a obra das suas mãos, diz o Senhor. Na verdade, esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas e não o rosto. Ainda que eu os ensinava, com insistência, eles não deram ouvidos para receberem instrução, mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira,
no meu furor e na minha grande indignação. Os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis: é uma desolação, sem homens nem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as selarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, e nos lugares ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do cativeiro, diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada. Entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome e de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar do qual vós dizeis, é uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar a esta terra os seus exilados como no princípio,
diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar, que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: Senhor, justiça nossa. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos, queimar ofertas de manjares e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim, desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Pois eu os farei voltar do seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.